Olá! Então, hoje nós vamos aprender sobre as espécies de condomínio. Hoje no nosso Código Civil nós temos já como espécies de condomínio tradicional, que seria o voluntário e necessário. Temos os condomínios edilícios, que são de prédios, os condomínios de lotes, os condomínios urbanos simples e a multipropriedade que temos aí, por último, recentemente. Então nós temos essas espécies de condomínio junto ao nosso Código Civil, que é a forma de convivermos em condomínio. Então, o condomínio geral, ele está elencado aí no artigo 1314 até o artigo 1329. Então, aqui eu tenho condomínio geral, que vai falar sobre questões de condomínio do artigo 1314 ao 1329 do Código Civil. Quando mais de uma pessoa for titular do direito de uma propriedade sobre o mesmo bem. Então eu tenho uma casa onde que mais de uma pessoa, você tem essa casa aqui em comum com mais de uma pessoa, correto? Mais de uma pessoa você tem essa casa. Formou-se aqui o quê? Um condomínio. Dar-se o condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente sobre todo e a cada um as suas partes. Então, formei-se aqui um condomínio. Ele pode ser um condomínio que seja consensual, porque eu quis, voluntário, ou legal, que a lei o determina. O artigo 1314 ele fala que o condômino poderá alienar, gravar sua respectiva parte, se for indivisível, desde que seja com anuência de outrem, correto? E o 1320 ele vai dizer para você que permite a qualquer condômino a todo tempo exigir a divisão da coisa comum. Eu não quero mais ficar no comum. Se for indivisível, tem que vender e aí trazer para as questões que eu trago de recursos financeiros para dividir dinheiro. Que ninguém é obrigado a ficar em condomínio com outrem. A qualquer tempo eu posso pedir essa divisão para esses fins aí da divisão do meu condomínio. Duas formas de constituírem um condomínio. Então vejam bem o que o nosso Código Civil fala. Então imagina as seguintes situações aqui, ó. Eu tenho que, só para a gente fazer um gráfico para melhor nos orientarmos, aqui eu tenho um condomínio, tá? Esse condomínio pode ser o que a gente viu que é geral e pode ser o condomínio edilício. E pode ser aí que o condomínio que a gente tem como edilício. Esse condomínio edilício. Aqui, desse condomínio geral, que nós vamos aprender agora, que é a próxima aula, que seria o condomínio edilício, eu tenho aqui em duas espécies, que é voluntário, o voluntário e o necessário. Então, nós vamos desenvolver nosso pensamento sobre essa ética aqui. E na próxima aula nós vamos falar do edilício, que estava na nossa próxima unidade. Então, eu tenho aqui o condomínio geral, que ele pode ser voluntário, tá? E ele pode ser necessário, depende da circunstância. O voluntário, esse condomínio aqui voluntário, é o convencional, decorre da vontade das partes. Também quando unilateral, testamento, doação, então você deixa alguém que deixa algum imóvel, algum bem, que ele vai em condomínio para outra. Então, alguém deixa um testamento onde duas pessoas se beneficiam, três se beneficiam do mesmo bem. Então, foi aí um condomínio voluntário, convencional, por quanto decorre da vontade das partes. Eu, você e fulano, então três pessoas adquiriram um apartamento junto. Então, formaram aqui um condomínio. Ou então, alguém fez um testamento onde que beneficiou-se duas pessoas com esse testamento. Então aqui eu tenho agora um condomínio que é quando unilateral, porque esta pessoa aqui só que fez. Então só essa pessoa fez o testamento, é unilateral. Porém, beneficiou duas pessoas, tornaram-se um condomínio. Aí agora são condôminos entre si. Então pode ser por testamento, pode ser por doação, unilateral, por testamento, por doação, beneficiou mais de uma pessoa, formou-se o condomínio. Ou então voluntariamente, 3, 4 pessoas querem junto fazerem um condomínio, comprarem um bem em comum, porquanto dessa natureza. Esse é um condomínio que a gente chama de voluntário. E o necessário é o legal, chamado legal, está na lei. A lei determina que seja assim. Então, imposto pela lei, o condomínio sob paredes, muros, cercas,
lotes, é artigo 1327. Então, o artigo 1327 do nosso Código Civil fala do condomínio necessário, legal, que é sobre paredes, então você vai ter que arcar com a outra metade, sobre muros, cercas, valos, que o condômino não tem onde ele se escapar, onde ele não querer, a lei determina que ele tem. Então, resultante sobre matéria indivisa, formada por adjunção, comistão, confusão, que é o artigo 1227, no seu parágrafo 1272, no seu parágrafo 1º, não é 1227, é 1272, no seu parágrafo 1º, fala da questão que você forma um condomínio necessário, legal, tá? O necessário, legal, por força da adjunção, da comistão, da confusão que nós aprendemos em aulas passadas. Então, aqui eu formei um condomínio necessário, legal, por força do artigo 1272, do parágrafo 1º do Código Civil, quando existe aí questões de comistão, de confusão, eu tenho formado aí também um condomínio que é por força legal. E o condomínio edilício é a divisão de propriedades nos prédios horizontais e dos seus edifícios. Eu tenho aí o condomínio edilício, que seria aí nossas próximas aulas. Os direitos dos condôminos, que são essas pessoas que formaram esse condomínio, que seja ele voluntário ou que seja ele necessário, então nós já temos aí uma ideia, tem um condomínio geral, que ele pode ser voluntário ou necessário. Veio da lei, da força da lei, ou então voluntário. As pessoas querem assim. Então, unilateral, que uma pessoa cria por doação ou por testamento alguém que depois, posteriormente, vão viver em condomínio. E tem os que é a força da lei. Então, os direitos dos condôminos de usar. Então, esses condôminos, os condôminos são proprietários em comum. Esses condôminos aqui, tanto dessa natureza voluntária ou necessário, eles são proprietários em comum. Eles podem, dali, o que eles podem fazer da sua propriedade? Eles podem, então vamos apagar aqui, senão fica muito embolado. O direito dos condôminos, então põe aqui, ó, direito dos condôminos. Direito dos condôminos. Esses condôminos, eles têm direito de gozar, eles têm direitos de reaver, eles têm direito de usar e eles têm direito de dispor, que é onde que a gente forma o nosso verdadeiro padrão aí didático, o nosso CRUD, do artigo 228. Porém, não podem excluírem os demais condôminos. Então, se você tem aqui uma propriedade, exemplo, a propriedade rural, onde que nós temos 3 condôminos aqui dentro, correto? Aí esse condomínio poderá ser formado voluntariamente, tá? Ou então necessário. Eu tenho esses 3 condôminos, um não pode excluir o outro aqui. Então os condôminos são proprietários em comum que eles podem gozar, reaver, usar e dispor. Comum. Porém não podem excluir os demais condôminos. É o artigo 1314. Então eu não posso excluir esse terceiro aqui, dizendo que ele estava invadindo, porque ele tem direito do todo, como os outros também têm. Então, se nós sofrermos aqui uma discussão interna sobre eles, eu não posso partir para essa linha de pensamento de excluí-lo. O condomínio pró-diviso, quando eu falo que o condomínio é pró-diviso, tá? Condomínio pró-diviso, quando comum acordo, os condôminos dividem a propriedade. Nesse caso, havendo esbulho, o outro condômino valerá aí das ações possessórias. Então imagina o seguinte, eu tenho um condomínio pró-diviso, ele se divide. Então esses 3 condôminos, eles já dividiram aqui as suas partes, incorreto? Aqui, ó. Este aqui ficou com a parte 1, esse aqui ficou com a parte 2, esse aqui ficou com a parte 3, porém está dentro do registro. O registro do imóvel constam ainda os 3 proprietários. Os 3 proprietários. Porém, entre eles fizeram uma divisão. Ou essa divisão está na escritura, só não está no registro. Então, o condomínio pró-diviso, quando em comum acordo os condôminos dividem aí a propriedade, nesse caso, havendo esbulho, por exemplo, o 3 esbulha, entra, tira a cerca desse aqui, fica com esse pedaço aqui, como má fé mesmo, injusto,
O outro condômino, que tem aqui o 2, ele então pode valer das ações possessórias. Quero reintegrar a minha posse que o condômino 3 invadiu. Então, isso é porque eu tenho um condomínio pró-diviso. Eu já fiz uma divisão dele, e essa divisão que eu tenho que estar escrito ou em termo ou em escritura pública, porém ainda só não levei em registro. Ou se eu levei em registro e fiz a divisão, eu já nem tenho mais um condomínio. Cada um tem a sua propriedade. Propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. Não dividindo, não se havendo a divisão entre eles, aí eu tenho um condomínio pró-indiviso. Então, eu passo a ter um condomínio chamado de quê? Pró, em vez de ser diviso, vai ser indiviso. Correto? Que é, ele não se divide. Indiviso. Que ele não se divide. Perfeito? Aí eu não tenho como dizer que o 3 invadiu do 2 e o 2 invadiu do 1 e vice-versa, porque ele é pró-indiviso. Então como é que você está dizendo que eu estou invadindo a sua área? Ou vice-versa? Não tem ninguém invadindo ninguém, porque todos os 3 pertencem ao mesmo imóvel, todos os 3 são condôminos. Então, neste caso, do propriedade indiviso, não há como registrarmos, como falarmos da questão de invasão, porque todos podem utilizarem do mesmo imóvel nas mesmas condições. Então, para deixar de haver o condomínio, a divisão de fato não descaracteriza. Para fim de condomínio, deverá que haver a divisão do direito, o registro da matrícula individual. Então, para falar, como eu disse para vocês, né, que acabou a divisão, acabou o condomínio, é porque levou e registrou as 3 propriedades, cada um tem a sua. Enquanto eu não registro, existe pelo menos um indício que eu fiz por escritura pública, eu fiz por termo. Aqui é a questão para tornar-se pró-diviso, para fazer inclusive ações de reintegração de posse. Agora, quando eu faço um registro, aí eu já tenho cada um especificamente seu registro, eu não tenho mais que falarmos aí em condomínio. O artigo 1314, lá no parágrafo 1, vai dizer que o uso comum, porém sem alterar a destinação da coisa comum. É isso que me diz aí sobre condomínio. Então, quem pode, olha, gozar? Gozar significa tirar recurso, tirar lucros aí deste meu imóvel, dessa minha propriedade. Prerrogativa de perceber os frutos oferecidos pela coisa. Os frutos provenientes da coisa comum deverão ser partilhados entre os condôminos. Perfeito? Então eu tenho que ter se eu estou vivendo essa condomia, deverão ser partilhados entre os condôminos na proporção de seus respectivos quinhões. Então, se os quinhões são iguais, por quê? Eu posso formar um condomínio, mas não necessariamente que todos tenham a mesma porcentagem. Olha aqui, olha, todos têm a mesma porcentagem. Eu posso ter porcentagens diferentes. Este aqui tem 90%, olha. Enquanto esses aqui, então, tem 5%. E este aqui tem 5%, tá? Então, quando eu vou ter aí o direito de fruir, de gozar dos frutos, na proporção dos seus respectivos quinhões. É o artigo 1326. Então, quando eu falo aqui do artigo 1323, cada um vai poder gozar, fluir, conforme a proporção de seus quinhões, salvo se dispuserem em outra forma. Agora, quem ficar tem que ressarcir o outro, nesse caso, das despesas que existem para que também participarem. Tem direito de reivindicar, quer dizer, em conjunto ou separadamente, pode reivindicar o direito de sequela. Então, aqui, olha, o direito de reivindicar, do R aqui, ó, de reivindicar significa as ações que eu possa trazê-lo em juízo para reivindicar tanto nas ações possessórias como nas ações petitórias. Posso fazer as ações possessórias, que é a reintegração de posse, manutenção de posse ou interdito proibitório, ou nas ações petitórias, que é as ações de emissão de posse, de reivindicatória, as ações das questões de demolitória, enunciação de obras novas, para fins de que possa rever a propriedade. Então, não necessariamente precisa de todos os 3 comporem a ação. Basta que, se for ainda pró-diviso, onde cada um defende para o outro, um defendendo, intrinsecamente está defendendo para os outros. Forma aquele litisconsórcio, que é simples. É o litisconsórcio que é facultativo, mas porém o seu resultado é unitário, vai servir para todos.
mas ele é facultativo. Você põe os outros dois se assim entenderem pertinentes. Mas pode ir um só, porém terá um resultado para os três, que é aquele litisconsórcio que é facultativo, mas se o resultado é unitário. Vai ter o resultado para três. Então, é evidente que a ação reivindicatória só cabe contra terceiros, tá? Então, terceiros que invadem aqui. Contra eles dois, não, porque eu tenho, se os três aqui é um imóvel pró-diviso, eu não tenho ainda como dividir, eu não posso ações contra o meu próprio condômino, porque ele também faz parte do todo, como eu. Então é evidente que a ação reivindicatória só cabe contra terceiros que invadem aqui esse imóvel, e não contra os condôminos, pois estes, na qualidade de donos, eles apropriam-se das questões aí do reivindicante direito igual por ele ostentado. Então, se esse aqui tem o mesmo direito. Então, lembre-se, eu não tenho ações reivindicatórias e nem ações petitórias, nem possessórias, né? Contra o próprio condômino quando o bem ainda é pró-diviso. Eu não tenho essa prerrogativa. Aí existe aí que o nosso Código de Processo Civil, hoje eu não tenho mais a questão da carência da ação para o Código Civil, mas eu tenho a ilegitimidade, tá? Eu não tenho aí... aí o artigo 17 do nosso Código de Processo Civil nos elenca dizer, olha, tem a ilegitimidade da parte, não tem legitimidade para estar em juízo discutindo essas questões aqui pertinentes. Eu tenho que ter aí uma fundamentação para o meu pedido. E o direito de dispor, seria aí alienação, né, será exercido pelo condômino nos limites de sua fração real. É o artigo 1314, seja a título gratuito para doar ou oneroso para compra e venda. Ele pode comprar e vender dentro da proporção que ele tem. Então, se ele tem 90%, ele pode vender 90%. Se ele tem 5%, ele vai vender 5%. Se ele tem 5%, ele vai vender 5%. Então, na compra e venda, deverá respeitar o direito de preferência dos condôminos, que é o artigo 504 do nosso Código Civil. Se esse quer vender, ele tem que perguntar para os outros dois. Se vocês querem comprar e vice-versa. Se eu quero vender, um quer vender, ele tem que perguntar para o 2 e o 3. Se vocês querem comprar, tem preferência de compra. É o artigo 504 do nosso Código Civil. Não oferecendo, por exemplo, esse quer vender e não oferece para o 2 e o terceiro, o 2 ou o terceiro, no prazo de 180 dias, o condômino, que é um desses dois aqui, eles então podem depositar o preço que tem da venda, adquirindo para si a fração da coisa vendida a estranho. Aí prevalece o direito dele sobre os demais. Ele tem 180 dias para depositar em juízo o mesmo valor que um terceiro comprou do porque eles têm a preferência dessa compra. Se você também... O artigo 1420, lá no parágrafo 2º do nosso Código Civil, ele vai dizer que a coisa comum a dois ou mais proprietários, que é o nosso exemplo aqui, não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que ele tiver. Agora, quando se trata de garantia, então imagine que esse 3 aqui vai ao banco X para pedir um empréstimo. Ele fala, eu tenho 90% da propriedade. O banco vai emprestá-lo e fala, ó, você está dando como garantia real 90% da sua propriedade. Você não precisa pedir anuência nem o 2 nem o 1. Porque você está dando garantia dos 90% que você tem. Agora, imagine o 1, e também se o 3 precisar de garantia de 100% do imóvel, ele tem que pedir anuência o 2 e o 1. E se a mesma coisa, o 1 for pedir empréstimo e passar de 5% do valor que ele tem como da garantia sozinho, ele tem que pedir anuência o 2 e o 3, porque eles formaram um condomínio. Então você pode dar garantia só da sua parte, mas para dar garantia do todo, você tem que pedir anuência aos demais. Só da sua parte, você já pode dar a garantia sem que o outro indere anuência. Tem também o direito de exigir a divisão da coisa comum. Então eu tenho essa coisa aqui comum, eu quero fazer a divisão. Se você pega o artigo 1320 do nosso Código Civil, você observa que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte ou despesas da dívida. Então, eu posso ajuizar uma ação de divisão de condomínio, se eu não mais quiser ficá-lo, uma vez que os outros dois não querem comprar. Então, eu posso aqui
pedir uma ação de divisão. Eu só posso pedir ação, gente, de dissolução de condomínio quando eu tenho a propriedade. Eu não faço dissolução de condomínio de posse, tá? Preste bem atenção nisso. Se eu não tiver a propriedade, eu não tenho como ajuizar a ação de dissolução de condomínio. Pela autonomia de suas vontades, os condôminos podem estabelecer que a coisa se mantenha indivisível pelo prazo máximo de 5 anos. Demais deverão dissolvê-los, porque limite também a ser respeitados pelos testadores e doadores, conforme o artigo 1320 lá no seu parágrafo 1º e 2º do Código Civil, e parágrafo 3º ele diz que também o testador, para deixar o doador, não pode, no testamento, na doação, passar de 5 anos para o fim da divisão aí de um condomínio, porque é fruto de incertezas, inseguranças e grandes discussões jurídicas e grandes debates, geralmente são as questões de condomínio. Geralmente não são tão aplausíveis assim, depende de muita coerência das pessoas. Então, o próprio legislador já interpretou que um tempo máximo, um tempo bom para tornar condômino seria aí 5 anos, para evitarmos discórdias. Então, nesse sentido aí, o próprio Código Civil fala que a situação atípica poderá solicitar antes de 5 anos, se for viável vivermos naquele condomínio. Agora, se o condomínio for divisível, partilha entre os condôminos, e indivisível, a coisa será vendida e dividir dinheiro. Não tem como aí prosseguir. Então, se é um bem que pode ser dividido, eu divido, certo? Cada um tem sua parte. Agora, se for indivisível, infelizmente, ou felizmente, é dividir o dinheiro. Então, vendido a terceiro, quando não for adjudicada por algum desses dois aqui, ó. Então, esse terceiro aqui tem 90%. Então, ele pode comprar desses dois, adjudicar desses dois. Mas se não acontecerem essa vendida a terceiro, quando não for adjudicada pelo condômino, o condômino tem preferência concorrendo com terceiro em iguais condições e ofertas, como nós já dizemos. Entre os condôminos terá preferência aquele que tiver mais benfeitorias. Então, se entre esses aqui, que estão se concorrendo entre si, se os dois querem a mesma coisa que os dois aqui querem comprar do terceiro com as mesmas condições, verifica-se entre os condôminos, então terá preferência aquele que tiver mais benfeitorias, mais valiosa. Tá? Então, primeira coisa, olha, vendido um terreno, quando não for adjudicada pelos dois, pelo condômino, o condômino tem preferência concorrendo com terceiros nas mesmas condições de oferta. Esses dois venderam para terceiro. Este terceiro aqui tem direito de ficar com a parte do 1 e do 2 quando vendida para terceiro pelo mesmo valor. Então foi 100 mil, o terceiro dá 100 mil reais e digo, eu vou comprar do 1 e do 2 porque eu tenho preferência, porque eu sou condômino. Gente, não se alicerce só porque esse tem 90% que ele tem preferência, não. As questões aqui, ele tem preferência porque ele tem preferência entre os outros condôminos. Então, para vocês não se confundirem, imagine que esse que só tem 5%, ele tem preferência sobre o 2 e o 3, porque ele é condômino. Então, quer dizer, tem preferência inclusive em cima de 90%, se este aqui, o terceiro, for vender para terceiro. Então, esse terceiro que vendeu para terceiro por preço de 1 milhão, ele tem preferência de comprar também por 1 milhão, porque ele tem preferência sobre terceiro com o mesmo valor, a menos que o valor for totalmente não compatível, então passa a ter direito terceiro, questão natural. Agora, entre o mesmo valor, este aqui tem valor sobre o terceiro, por causa que ele já é condômino. Agora, entre os condôminos aqui, o 1, 2 e o 3, terá preferência aquele que tiver mais benfeitorias, mais valiosa, entre eles para comprar. Então, os três querem terminar, porém, tem que ver o que tem maior benfeitoria entre os três, ele passa a ter preferências entre os outros dois. Perfeito? Então, se você pega os três aqui, dentro dos condôminos terá preferência aquele que tiver mais benfeitorias. Entre os três aqui, mais valiosa. Então, se foi o 3, coincidentemente, porque não necessariamente que esse aqui tem 90%, esse aqui pode ter só 5%, fez uma mansão. Então, ele tem o quê? Benfeitorias mais valiosa. Então, ele passa a ter preferência entre os outros dois. E não existindo benfeitorias, o condômino, né, que tiver o maior quinhão. Aí, então, primeiro, vamos refletirmos. A divisão é entre esses três aqui. Então, para que eles possam
ter preferência entre si, pergunta primeiro, olha, quem tem o maior benfeitorias, as maiores benfeitorias, mais valiosa? Ah, é o 1, então o 1 vai ter o direito de comprar do 2 e do 3, mesmo que o 3 tem 90%. Perfeito? Esse 3 tem 90%, ele vai poder comprá-lo aqui dos outros dois, porque ele tem o maior benfeitoria, a maior benfeitoria dele, então ele tem direito de comprar dos 3, do 2 e do 3, tá? Porque tem maior benfeitoria. Não havendo benfeitoria entre eles, o que ocorre? Então, o que tem o quê? O maior quinhão. O maior quinhão é esse que tem aqui 90%. Ele passa a ter preferência de compra entre o 2 e o 1. Por quê? Ele tem o maior quinhão, porque primeiro eu tenho a questão da benfeitorias, mais valiosa. Como eu disse aqui no exemplo, 1 tem. Então, 1 vai comprar 2, 3. Nenhum dos 3 tem. Então, agora é o que tem o maior quinhão. Então, é o de 90%. Tem o maior quinhão. Vai ter preferência entre o 2 e o 1. Não havendo benfeitorias e os quinhões são iguais, imagina aqui que é igual aquele primeiro exemplo nosso, 33 de cada um. Tá? Olha aqui, 33 de cada um. Perfeito? Então, não havendo benfeitorias, quinhão igual, será realizada a licitação entre estranhos para se extrair a maior lanço, aí, o artigo 1322. Então, a gente vai ter que pegar entre terceiro, que deu o maior lance, compra e divide o dinheiro, porque eles tinham a mesma proporção de terra. Os condôminos oferecem lanço igual ao proposto pelo estranho. O condômino ofereceu o melhor lanço, é o parágrafo único, leva. A questão natural, né? Então, vamos refletir novamente aqui para a gente conseguirmos pegarmos aqui a ideia propriamente dita. Olha, vamos pegar aqui, vamos ver aqui se a gente consegue apagar aqui, né? Borracha. Mas parece que eu vou pegar pelo lápis, então. Porque tá embolou, viu? Não? Conseguimos, tá vendo? Nada aqui. Tentamos devagar aqui. Então vamos lá. Voltando lá. Bom, voltando lá. Imagine, vamos repetir aqui para nós memorizarmos. Então, primeira coisa. Vendido o terreno quando não for adjudicado pelo condômino, aí o condômino tem preferência concorrendo com terceiros de igual valor. Então, este 1 aqui não ofereceu para os dois, vendeu para terceiro, o 2 e o 3 têm direito de compra quando concorrer com o mesmo valor do terceiro. Não, eu tenho preferência. Perfeito? Tudo bem. Além disso, a gente tem a seguinte linha de raciocínio. Dentre os condôminos 1, 2 e o 3, terá preferência aquele que tiver a maior benfeitoria. Então, o primeiro exemplo nosso, esse aqui tinha 5%, esse aqui tinha 5%, esse aqui tinha 90%. Não é? Então, entre eles aqui, verifica-se o que tem as maiores benfeitorias, tem o maior valor em benfeitoria. Então, se o 1 tem a maior benfeitoria realizada, ele tem preferência entre o 2 e o 3. Imagine que o 3 aqui tem 90%, perfeito? Então, mas ele tem preferência, porque ele tem o maior valor em benfeitorias, é mais valiosa. Então, ele passa a ter aqui a preferência de comprar do 2 e do 3, perfeito? Inexistindo agora a benfeitoria, o condômino que tiver maior quantidade. Então, não tem benfeitoria aqui do 1. Então, quem tem preferência de compra é o 3, porque ele tem 90%, ele tem o maior quinhão, perfeito? Agora, não havendo benfeitorias e os quinhões são iguais, aí eu vou para o segundo exemplo nosso. Olha lá, cada um tem 33%, perfeito? Aí o que ocorre? O condômino, aí não, tudo igual, será a realização de uma licitação entre estranhos, terceiros que também querem comprar, para se extrair o maior lance. Aí terceiro fala, eu compraria esse imóvel inteiro por 2 milhões. Aí, ok, então 2 milhões é o que vale. Ok, artigo 1322. O condômino 1, 2 e o 3, porque eles têm 33% cada um e nenhum tem benfeitorias que sobrepõem, porque eu vou para uma escalada. Aí o condômino que ofereceu o lance igual ao proposto pelo estranho, 2 milhões, o condômino aí oferecer o melhor lance do parágrafo único do 1322, então tem preferência, inclusive, sobre terceiro, e ali encerra-se a questão aí do condomínio. Tá certo? Bom,
Os deveres dos condôminos. Esses condôminos, eles têm deveres, perfeito? Então, o artigo 1315 fala, concorrer com as despesas de conservação. Claro que no limite de seus quinhões, mas conservação do imóvel do todo. O artigo 1316 me fala, isenta de pagar a despesa do condômino que renuncia seu quinhão. Então, se esse aqui renunciou o quinhão dele, ele não tem que pagar a despesa. Uma questão até prática e lógica. Os condôminos que permanecerem são obrigados a ratearem as despesas e dívidas que existem no condomínio. Então, dentro da proporção do seu quinhão. A dívida contraída para todos os condôminos obrigará cada um na proporção do seu quinhão. O artigo 1317 ele fala que a divisão de despesas conforme seu quinhão, contrário que venha pactuar forma diferente. Você ainda tem a liberdade de pactuar em formas diferentes aí dentro de cada um, que cada um tem a liberdade de verem como melhor se funciona. O artigo 1318 ele diz para nós que quando a despesa é peculiar a um, assume o condômino, exceto se for em prol do condomínio. Então, se esse 3 aqui, que tem um número maior, a proporção maior, ele teve despesa que era exclusivamente só para atendê-lo, então o que é dele, natural também que seja assim. Sobre a administração desse condomínio, é o artigo 1325. O que fala? As deliberações entre os condôminos, o 1, 2 e o 3, serão tomadas por maioria absoluta, sempre calculada pelo valor do seu quinhão, perfeito? Então você pega o artigo 1305 e fala da administração desse condomínio e as deliberações entre os condôminos serão tomadas por maioria absoluta. Então, se eu tenho 3, a maioria absoluta será 2, sempre calculado pelo valor do seu quinhão. Não alcançando a maioria, o juiz, então, após ouvir os demais condôminos, vai decidir como que deve fazer essa administração. É o artigo 1325, seu parágrafo único. Não havendo, o juiz decide. Administrador pode ser pessoa estranha do condomínio, não há nenhum problema disso. 1323. Para decisão de aluguel, o condomínio tem preferência igual a terceiro. O condômino tem preferência igual a terceiro para alugar. Então, se esse um aqui quer alugar, os demais têm preferência como terceiro para alugar. E a extinção do condomínio, ela vem por uma causa da perda da propriedade, perdeu por desapropriação, por outro meio, ou então um do condômino exerce o direito de divisão. Quero dividir o condomínio, não quero mais, 1320. Tá? Como nós estudamos lá o condomínio necessário, esse é o convencional, que é o que quis, né? Agora, o necessário imposto pela lei, então vamos pagar aqui para mudarmos aqui a tela. Então, o condomínio necessário, tá, aqui, ó, o condomínio necessário, que é o imposto pela lei, tá? A lei que impõe é legal, né? É um condomínio legal pela lei. Imposto pela lei, consideram-se necessário ou legal o condomínio que se origina de uma convenção ou de uma sucessão hereditária, porém decorre da imposição da ordem jurídica. Então vai nascer que a lei determinou muros, valos, paredes, ou então de uma sucessão hereditária. Eu passo a ser condômino porque até dissolver por um inventário, por um formal de partilha. Nesse caso, aos demais condôminos não é conferido o direito de exigir divisão. Tá? Então, quando eu tenho um condomínio que é legal, eu não tenho aí a determinação para essa divisão, por exemplo, de um muro, vou dividir, eu quero o meu, o seu, de vários, dessas circunstâncias. A diferença, então eu não tenho aí o direito de exigir a divisão quando ele é legal. A diferença entre o condômino voluntário e necessário, então aquele voluntário que eu que quero, o voluntário que eu que quero e o que é necessário, que é a lei que põe, o necessário, a diferença que eu tenho é que repousa justamente na possibilidade de divisão. Então, a diferença que eu tenho entre eles é da questão da divisão. Então, quando eu tenho um voluntário e quando eu tenho um necessário, o voluntário permite essa divisão e o necessário não me permite essa divisão. Quem for dono sozinho do muro, parede, cerca ou outro, poderá adquirir a meação desde que pagando. Perfeito? O artigo 1329 te mostra que divergência de valor será arbitrado por perito.
às expensas de ambos os confinantes, mas eu não tenho como dissolver esse condomínio. De um muro, por exemplo, de um vale, de uma cerca. Então, isto traz que o condomínio poderá usar muro, vale, cerca de outrem, tá? Porque é um direito que dá. O artigo 1330 ele fala que, sem pagar, não poderá fazer uso do muro, da cerca, do vale. Você tem que dividir valores com aquele seu condômino necessário. Você paga aí essa divisão. Então, se eu tenho aqui uma cerca, 50% para cada um. Só a questão de tapagem é que cada um, aquele que precisa de fazer tapagem, porque ele cria animais de pequeno porte, esse faz sozinho. Mas eu tenho essa prerrogativa. Então, do condomínio de lotes, que a Lei 13.465/17 fala que fracionamento por desmembramento de terrenos e o estabelecimento de uma relação condominial. E o 1358A vale a normatização dos condomínios edilícios para regular a matéria. Então, aí eu estou falando daquele condomínio de lotes, onde que hoje você cria um loteamento aprovado pela prefeitura do município, e aí você então tem o fracionamento por desmembramento de terreno e o estabelecimento de uma relação condominal. Vão ser condôminos, que é o condomínio de lotes, pela Lei 13.000, então condomínio de lotes, fala-se pela Lei 13.465/17, e aí você cria o loteamento, tem as regras. E por último aqui eu tenho a multipropriedade, correto? Da multipropriedade, a multipropriedade, que é o que elenca dos artigos 1358B até o 1358U do Código Civil. Então, do B até o U do Código Civil. Tá? É o artigo também 176, o artigo 176 da Lei 6.015, de 73, e a lei própria que constituiu aí a questão do direito da multipropriedade, que é a Lei 13.777 de 18, que foi publicada no 20 de dezembro de 2018. Tá? Fala sobre a multipropriedade. A multipropriedade, só para fim histórico, surgiu na França lá no final da década de 60, ampliando espaço no mercado imobiliário, por permitir a divisão da utilização de imóveis em temporadas anuais, de modo que diversos titulares usam alternadamente o mesmo imóvel. Então, quer dizer, existe, na verdade, espaço. Você compra não a propriedade propriamente dita, você compra o tempo. No mínimo de 7 dias, no máximo de 365 dias por ano. A multipropriedade para usar. Então, multipropriedade acionária iniciou-se na Itália, para uma ideia aí, forma-se uma sociedade anônima, que será a propriedade de imóvel e a utilização de fracionários em ações. Tem essas ideias aí. E a multipropriedade imobiliária ou real, é o direito real limitado. Então, não deixou de ser um direito real limitado de habitação e usufruto, uso, etc. Também todos são proprietários da forma lotial, perfeito? Pleno pelo tempo que usa, gozo do bem adotado aí no Brasil. Então o Brasil adotou a multipropriedade é uma questão imobiliária real. Você vai ter um tempo que você vai usar. Se é proprietário, todos são proprietários que constam lá em matrículas separadas, então 1 ou 2, mas porém você tem ali formado o seu condomínio, a questão de tempo para cada um. Tem que ser no mínimo 7 e o máximo 365 de anos, né? A multipropriedade tem a multipropriedade hoteleira, forma mista, real e societária, como fica na melhor atendimento. Multipropriedade obrigacional já existe nas diversas formas de condomínio do Código Civil. Assim não se trata de nova espécie do direito real, porquanto não figura lá na lista do artigo 1225. Agora, a verdade, a multipropriedade no Brasil, no Código Civil, não é uma forma diferente de propriedade. Desculpa. Então, a multipropriedade no Código Civil não se trata aí
de uma modalidade nova. Assim, não se trata de uma espécie do direito real, é tanto que nem se consta no rol do artigo 1225, porque é uma questão obrigacional, já existente diversas formas de condomínio que temos no nosso Código Civil. Tá? Foi uma forma de ampliarmos aí a forma de uso da propriedade. A propriedade, o proprietário pode também tanto gozar dessa multipropriedade, né? Ele pode gozar e pode reaver, ele pode usar e ele pode dispor. Então eu tenho vários proprietários numa propriedade, por exemplo, isso acontece muito, casa de campo, casa de praia, eu tenho 10 proprietários, eles têm o período do ano que cada um utiliza essa propriedade, então por isso que eu chamo de multipropriedade. A propriedade serve para mais pessoas, eu tenho ali um condomínio já formado em condições que tem um regulamento para fins do seu funcionamento, qual o período que você vai usar. Então, na verdade, eu tenho a multipropriedade, eu tenho o quê? O direito de uso por um lapso de tempo pré-determinado. Mas eu posso gozar, que dali eu posso tirar frutos daquele período que é determinado para eu usar. Eu posso reaver com as ações petitórias e possessórias para eu defender a minha multipropriedade, como eu defendo dos demais também. Eu posso usar, quer dizer, o período de lapso temporal que eu tenho para usar pré-determinado, e eu posso dispor, eu posso vender sem dar preferência a outrem, tá? Porque aqui eu não estou formando aquele condomínio, que é aquele condomínio que a gente chama de voluntário, que você tem que dar preferência para o outro. Você pode dispor para quem quer que seja sem dar preferência para outrem, perfeito? Sem dar essa preferência, porque eu estou tratando aqui de multipropriedade. Se você ver o artigo 1358L, então vai dizer que a apropriação não recai sobre o imóvel em si, mas sobre a fração de tempo. Então, se você pega o artigo 1358, você tem aí essa direção. Eu não estou tratando aqui a propriedade, a apropriação não recai sobre o imóvel em si, mas sobre a fração do tempo. Por isso que eu posso vender a fração do tempo, dispor para outro em terceiro, sem que os demais condôminos derem anuência. O artigo 176, parágrafo 10º da Lei 6.015, que é a Lei de Registro de Imóvel do ano de 73, fala: quando o imóvel se destinar ao regime de multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e a averbação dos atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado aí o disposto do parágrafo 11 deste próprio artigo, que vocês pegam para lerem lá, que é o artigo 176, parágrafo 11. Então, na verdade, quando o imóvel se for destinado à multipropriedade, eu vou ter uma matrícula para cada fração do tempo. Então, eu tenho a multipropriedade, que é o imóvel X, porém, eu tenho aqui a averbação desse respectivo tempo de cada um, que na verdade ele está comprando tempo, perfeito? Cada fração de tempo tem sua inscrição para fins de IPTU. Então, eu tenho aqui, na verdade, as matrículas que vão dizer o tempo de cada uma, a fração de tempo. Então, eu tenho aqui, eu vou traçar aqui a questão da fração do tempo. E essa fração do tempo gera um IPTU, que é Imposto da Propriedade Urbana, então Imposto de Propriedade Territorial Urbana, por fração de tempo. Hoje, nessa linha de pensamento aí, tanto para bem imóvel como para bem imóveis também. Então, laje, que vocês vão ver, direito de laje e multipropriedade, ampliação e aproveitamento dos espaços físicos. Isso que foi a intenção do legislador. Quando você aprender direito de laje também, você vai ver que laje e multipropriedade, na verdade, foi uma ampliação e aproveitamento dos espaços físicos, principalmente em grandes metrópoles. Laje é uma dignidade humana para fins de moradia de outro. E a multipropriedade, na verdade, é uma função social. A possibilidade de um segundo imóvel. Então eu quero ter uma casa, eu quero ter minha casa de campo. Para eu ter minha casa de campo, ficaria difícil eu comprar um sozinho. Então eu compro uma fração de tempo num período que eu posso usá-lo. Então eu tenho 5 pessoas. Ainda é um pouco inovador para a mente de pessoas mais tradicional, mas é muito usual em países já desenvolvidos, como da Europa, em Estados Unidos, Canadá, pois para eu ter aí a minha possibilidade do meu segundo imóvel seria uma forma mais plausível, porque eu não preciso de uma casa
de praia para o ano inteiro. Precisa de uma fração de tempo. Então, por que não comprar uma fração de tempo? Fração de tempo é passível de penhora também, nada impede, tá? Então, quando eu tenho lá um registro onde eu sou o segundo que tem X valor do fração de tempo, se eu faço dívida, o credor pode pedir penhora da minha fração de tempo. Não há preferência para quem quer vender a fração de tempo para outros condôminos. Pode vender para terceiro, como eu disse para vocês. É possível também hipoteca e anticrédito da fração de tempo. Então eu posso hipotecar como garantia, né? E eu posso dar como anticrédito. O que é a hipoteca? A hipoteca eu vou dar como garantia real para o empréstimo, por exemplo, junto à instituição financeira. E anticrédito eu vou pagar a minha dívida ao credor, ele podendo usar a minha fração de tempo. Ele que vai usar, ele que vai estar lá usando para que eu possa pagar a dívida a ele por uma condição chamada de anticrédito. Eu também posso alugar essa fração de tempo para outra, porque na minha propriedade eu tenho aí a questão fração de tempo. É possível, inclusive, até a uso capião na parte da noção linear e contínua da fração de tempo. Então, se você abandona e o outro ocupa, lá então esse 2 aqui, por exemplo, ele abandona e alguém ocupa essa fração de tempo dele, então a fração de tempo dele, por exemplo, eram 3 meses no ano, de março até junho, ele nunca vai, o outro vai, então ali ele tem a posse, dessa posse você pode formar uma uso capião. Então, por exemplo, eu vendo por um termo de compra e venda, porque quem tinha a posse da fração de tempo, 2, eram meus pais faleceram, eu não fiz o inventário dessa fração de tempo dos meus pais, eu quero vender para o José compra por termo de compra e venda a fração de tempo, e aí ele fique lá 5 anos, ele então pode usucapi o meu direito de tempo, a minha fração de tempo, pois eu não tornei propriedade a minha fração de tempo, eu não fiz o inventário, eu não tornei propriedade e eu vendi. E ele então, para o lapso temporal, tinha boa fé, comprou, tem justo título, ele pode usucapi. Correto? Então, exemplo, José adquiriu fração de tempo em multipropriedade após 6 anos, cedidos no exercício, seu título foi declarado nulo, um exemplo, né? Então tem aí o termo da uso capião, tá? A multipropriedade não se confunde com condomínio, e sim ampliação da função social do imóvel. Condomínio não confunde lá com a aula de condomínio que nós tivemos aí nessa nossa parte, não se confunde com condomínio, tá? Condomínio tem que pedir preferência para outro, eu tenho todo. Então, condomínio eu tenho o todo do imóvel a todo tempo. Agora, multipropriedade não, eu tenho o imóvel, porém eu tenho a fração de tempo desse imóvel, qual o período do ano que eu vou utilizá-lo. E eu não tenho os demais que têm fração de tempo comigo, não por isso eles são meus condôminos. É como se eu conseguisse realmente decotar essa propriedade aqui em retalho, mas uma não tem nada a ver com a outra, porque cada um tem seu período de tempo, tá? Que olha, cada um tem seu período de tempo. Então, sucessivamente, eu não tenho que dar satisfação e nem receber satisfações sobre os demais proprietários de tempo, porque eu preciso preocupar com o meu tempo. Agora, o que tem de um condomínio é como se fosse um condomínio edilício. As regras de funcionamento, quando funciona, qual é a forma de funcionar, como é a forma de conservar esta propriedade. Aí sim, mas eu não me trato aqui de condomínio, daquele condomínio voluntário, tá? E não é cabível a ação de divisão ou extinção de condomínio, consolidado pelo juridicamente impossível. Então, se eu tenho fração de tempo, agora eu quero acabar com essa multipropriedade, eu não tenho aqui, não é cabível uma ação de extinção de condomínio. Esse condomínio, ele nunca vai poder ser extinto porque ele nunca existiu. Eu não tenho condomínio, eu tenho multipropriedade. Então, o que eu disse para vocês, não é possível aqui a extinção do condomínio consolidado, porque é um pedido juridicamente impossível, porque nunca existiu o condomínio. Eu não estou tratando aqui de condôminos. Então, como é que você vai extinguir um condomínio se ele não existiu? Na verdade, multipropriedade não seria aí vista como um condomínio. A fração mínima do tempo, como eu disse para vocês no início da aula, seria 7 dias. E o proprietário da fração de tempo pode locar seu tempo e, além disso, limita-se o número de cota máxima, que concentra em uma pessoa, tá? Então, eu não posso a mesma pessoa terem as cotas todas. Então, aqui tem uma pessoa, 2, 3, 4 é a mesma pessoa. Então, isso não é multipropriedade.
Aí virou condomínio. Para ser multipropriedade, cada um tem que limitar uma cota para cada pessoa. Se uma pessoa que tem a cota, a 2, 3, 4 e 5 pertence à mesma pessoa, não estou falando de multipropriedade, eu estou falando de condomínio. Então, para ser multipropriedade, que cada um limita o máximo de uma cota. Os direitos do multiproprietário, quando você é multiproprietário, é de usar e gozar. Cessão temporal, temporário no exercício com locação de comodato, que você pode fazer. E os deveres do multiproprietário é marcar com as despesas e reparos geral e ordinário, desgastes natural do imóvel, multas, consertos. Então, isso aí vai reger no seu, vai reger-se, né, pelo seu regimento interno do condomínio. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima aula, então.